Pessoal, iniciando mais um podcast Papo Easy. E hoje, pessoal, sonho de consumo aqui do Papo Easy. Graças a Deus a gente está conseguindo trazer muita gente bacana, especial e mais do que especial, tem relação com a gente. Então, hoje temos o prazer de trazer Carlos Coutinho, colega da PUC, professor. Eu vou dar uma resumidinha aqui no currículo do Coutinho, porque a gente vai desenvolver isso no nosso podcast, mas o Coutinho é doutor em engenharia em Química pela Universidade de Santa Catarina, ele tem MBA em Gestão Empresarial pela Unicamp, é professor, colega nosso lá da PUC, abraço aí pros professores aí, todo mundo aí do nosso relacionamento. Ele tem muito conhecimento em ferramentas, né, de qualidade, implantação de Lean Six Sigma, enfim, tudo aquilo que a gente utiliza aí no dia a dia para poder ter ganhos e otimização de resultado. Além de professor, é um escritor, é uma inspiração para mim. O Coutinho já tem aí na lista dele a tríade da competência, resiliência ágil, e está lançando aí, já está agora quentinho para poder divulgar aqui para nós. A gente vai conversar porque o tema hoje vai ser um pouquinho sobre liderança, que é o líder exponencial. 25 anos de estrada aí da nossa safra, e hoje está aqui para poder dividir um pouco da experiência profissional dele e trazer um pouco desse mundo de pequena, média, grande empresa, a liderança. Coutinho, fantástico, prazerzaço estar aqui. Muito bom acostumar aqui com o microfone. Mas meu nome ficou até mais bonito que você, Carlos Coutinho. Curtiu? Bacana, gostei, curti, você leva jeito. É um prazer estar aqui, tá, pessoal? Bacana aí conversar. O Christian, um grande amigo, colega de PUC, né? Temos também já uma história aí, né? Temos uma história, né? Muito legal. Já te agradeço aí o convite. Coutinho, antes de a gente entrar mais no tópico, que a gente vai falar bastante sobre liderança hoje, e não qualquer tipo de liderança, a liderança do líder do futuro. Do líder do futuro, é isso aí, vamos falar. Mas antes de a gente entrar nesse detalhe, a gente queria te conhecer. Eu te conheço, mas a galera talvez não. Vamos se conhecer, então. Conta um pouquinho da tua história, Coutinho. Então, eu gosto de contar pela melhor parte, né? Eu sou flamenguista carioca, né? Então, eu sou formado em engenharia no Rio de Janeiro, comecei minha carreira no Rio, trabalho há 27 anos na mesma empresa, na região no agronegócio, né? E não por ser a única empresa, não foi uma vida fácil. Então, a empresa me permitiu aí muitos caminhos aí, né? Então, no início, trabalhei sempre na operação, depois fui para a área corporativa, trabalhando sempre bastante com a parte de melhoria contínua, desenvolvimento de processo. Depois, aí, uns 15 anos, vim para a carreira de professor, né? Eu costumo dizer que nunca é tarde. Eu acabei meu doutorado com 48 anos. Acho que isso é uma coisa, então, né? Como diz a autora Carol Dweck, do livro Mindset, né? Ela fala, não é para você falar, não foi, not yet, né? Ainda não. Então, sempre pense nisso, né? Eu sou casado, tenho 2 filhos, Larissa e Lucas, minha esposa Cláudia, minha filha está começando agora medicina. Puxa, que legal. Isso aí, vamos lá, né? Esse é um investimento bom, né? Acho que deve dar um retorno financeiro no longo prazo bom, né? Deve. Então, mas eu estou aqui no Paraná há 17 anos, né? Meu estado do coração, né? Não vou voltar para o Rio, acho que daqui só descer para Balneário Camboriú, também é um lugar maravilhoso, né? Aliás, meu avô é de Balneário Camboriú, então eu tenho também um pezinho em Santa Catarina, né? E é isso, gosto muito da carreira de professor, gosto muito do que eu faço, gosto muito de compartilhar informação. Foi por isso que eu comecei minha carreira de autor também. Meu primeiro livro eu escrevi com 49 anos, né? Estamos aí agora indo para o 3º livro, numa visão muito de aprendizado. A gente vai falar um pouquinho disso, de você, né, se colocar, aprender a sua vida toda, né? Então, cada livro, para mim, é uma troca, assim, desde a elaboração, desde a discussão com a editora, até depois o melhor de tudo, que é o feedback com os leitores. Então, muito bacana, né? Não deixa de ser uma continuidade de professor, né? É isso. Porque para ensinar, você tem que aprender.
Tem que aprender. E na hora que você ensina, você aprende 2 vezes. É isso aí. Para escrever, você não vai escrever aquilo Isso. que só você acha, você vai estudar Exatamente, muito. tem todo um processo editorial. É bem isso aí, né? Você se posiciona, você tem uma ideia, você se empolga, mas você tem que se preocupar com o leitor, né? Assim, isso que eu quero, a forma que eu quero colocar esse conteúdo, eu tenho essa autoridade, a gente tem autoridade no assunto, mas vamos entender o que tem disponível para o autor. Se for muito parecido com o meu, como é que eu me posiciono de uma forma mais interessante para trazer novidade para o leitor, né? Isso é importante. Uma carreira consolidada em melhoria contínua. Isso aí. É possível antes de a gente evoluir até na questão da liderança, eu acho Sim. que é legal a gente resgatar essa tua experiência que eu vou aproveitar. Vou te Não, explorar aqui, cara. Não, claro, com certeza. Posso explorar? Claro, opa. Show. Cara, é possível melhoria contínua para pequena e média indústria, cara? Total, né? Eu acho que talvez criar a cultura de melhoria contínua numa empresa menor, começando, eu acho que é até melhor, porque numa visão muito, talvez a conscientização fica mais fácil, né? Num lugar que a empresa é menor, você tem menos pessoas, todo aculturamento, que a melhoria contínua, você, né, desenvolver esse mindset, melhorar continuamente, todo aculturamento que você começa, né, num local menor, né? Num local que geralmente vai ter talvez um pouco menos de recurso, que você, acho que a sensibilização é mais fácil. Então, poxa, e eu também sou consultor fora da empresa. Eu gosto muito de dar consultoria em empresa média e pequena. Se tiver que escolher entre a grande e a média e pequena, eu vou escolher a média e pequena, que é muito bom ver essa evolução, né? Essa evolução do processo de melhoria contínua, né? Eu costumo dizer que a melhoria contínua é o seguinte: até tudo que você faz, qualquer problema que você enfrenta, o maior prazer que você tem não é quando você bate a meta, é quando você percebe que você está indo para o caminho, achou o caminho, né? O Kaizen da vida, que a gente fala muito, né? Então, essa construção numa empresa, aquela empresa pequena, média, que ela está começando a querer ser uma empresa maior, né? Então, o processo de melhoria contínua, eu acho que é uma grande ponte para isso. Para grande também, né? Mas eu acho que para a empresa média e pequena, com certeza. E hoje, a gente falar de ganho de eficiência, ser competitivo, se a gente não eliminar desperdício, como é que faz? Isso aí, assim, ó, como, né? É que assim, né, eu costumo dizer, né, que toda empresa tem um tesouro invisível, né? Tem um tesouro enterrado, né? Que são as oportunidades, os desperdícios, né? Eu acho que quem consegue entender essa visão de desperdíço, né? Porque a tendência, né? Quem não tem essa cultura, né? Aí vem o japonês para nos ensinar, né? O modelo Toyota de melhoria. Se você não tem essa cultura, você tende a olhar só aquele indicador fim, né? O lucro, o resultado. Então, essa visão do que está na sua mão, né? Do que as pessoas do teu time podem fazer, que é lá o que a gente chama do 8º desperdício, que é, né, a criatividade das pessoas. É muito importante, que, de novo, o desperdício está na nossa mão. Às vezes uma recessão de mercado, alguma coisa. Agora, o jeito que você trabalha, racionalizando, agregando valor do seu recurso para o cliente, está muito na mão do time, né? Eu vejo que está tendo até uma transição um pouquinho dentro das empresas, né? Sim. Onde está saindo aquela geração que tinha uma forma de trabalhar muito mais voltada para resultado. E está entrando uma geração agora que entende que o resultado é importante, mas a maneira como chega no resultado também é importante. Porque senão, a gente não evolui. Se ficar naquela máxima que sempre foi assim, eu sempre fiz desse jeito, você nunca vai sair do lugar. Isso, vamos então começar a entrar nos assuntos interessantes. É isso mesmo, eu diria que e você conhece bastante isso, que você veio da área de TI também, a cultura da experimentação, né? Perfeito. Nós somos uma geração mais X, Y, né? Acho que eu sou X e você é Y, eu sou um pouquinho mais velho. A gente foi muito, né? A gente pegou muito aquela gestão, né? Raiz, da qualidade total, a metodologia do PDCA focada. Então, essas novas gerações, os novos modelos
estão trazendo design thinking, estão trazendo muito essa cultura do experimentar, né? De você poder continuamente, né? Você falou o meio, né? Poxa, atingir um resultado, mas se eu mudar o meio de uma forma, e muito assim, né? Esse mundo que a gente chama do mundo bunny, né? Que é frágil, ansioso, né? B de Brittle e antes de Anxious, né? Você tem que ser muito rápido, né? Nessa questão de adequar o seu modelo de fazer. Você tem uma premissa do modelo ágil que se há que errar para aprender, erre logo. Então a cultura de experimentação acho que é um grande modelo aí do futuro. E aí entra uma questão de mentalidade. É. E a mentalidade do líder exponencial. Opa, é isso aí. Né? Esse conceito do líder exponencial, né, é um conceito que você vê na literatura de alguns autores, mas basicamente ele surgiu muito com o livro Organizações Exponenciais, que é um livro de uns 4 anos atrás, que faz um estudo muito bacana. Sugiro vocês aí a lerem esse livro. Ele faz um estudo dessas empresas que conseguiram ter esse salto exponencial, né? De conseguir um nicho de uma hora para outra, magnífico, e ao mesmo tempo uma relação ganha-ganha muito forte, que foi bom para eles, mas para o usuário mais ainda, né? Aí os exemplos aí, essa cultura um pouco na história do Uber, na história do Airbnb, né? Ou seja, alguns pontos comuns, né? Que souberam aproveitar, usar a tecnologia da forma certa para ser diferencial competitivo, o caso do aplicativo do Uber e tudo, enxergaram um nicho que era uma necessidade, né? Estou falando do Uber agora, né? Uma necessidade aí do mundo inteiro, né? Que hoje se vê... Não é nada novo, é transporte. É transporte, mas o novo surgiu modo... agora o transporte então, de pessoas. E o líder exponencial, a visão da líder exponencial é muito isso, né? Você não enxergar a inovação apenas como tecnologia. A inovação é um novo jeito, uma maneira inovadora de pensar que vai te levar mais rápido onde você quer. Seja em serviço, seja no lucro, seja na satisfação do cliente, né? Então é muito bacana. E aproveitando essa deixa, cara, sabe o que tá faltando aqui, Coutinho? Um quadro. Um quadro. Pra gente explicar a diferença. Qual que é a diferença entre empresa linear e uma empresa exponencial? Então, a empresa é aquilo que eu falei, né? Tem quatro itens básicos aí, né? A empresa exponencial, primeiro que ela tem um propósito muito forte de qual o objetivo dela nunca é só financeiro, né? Então, se você pegar, sempre foi pensando muito, uma primeira característica, não vou dizer que a empresa linear não pensa no cliente, mas o foco central das exponenciais foi sempre assim, levar uma grande proposta... De fora para dentro, de não fora de dentro para fora. Exatamente. Entender claramente, tem as histórias que você escuta do próprio Airbnb, Uber, que os criadores, eles criaram algo que para eles também, porque era um problema que eles também tinham, queriam Netflix. viajar mais, Netflix a mesma coisa, né? Então a história da Netflix é fantástica. Então esse é um ponto. O outro ponto é uma preocupação muito grande também, quando fala de economia de recursos, né? O que é mais difícil para crescer? É de imediato você desembolsar, você adquirir ativos, né? Sem precisar do banqueiro. E aí, isso é uma outra característica. Usaram magnificamente o conceito de economia colaborativa, né? Network colaborativa, né? Algo que você, até para o próprio cliente, né? Você imagina, né? A locadora que você pagava toda vez, né? Se você não rebobinasse, você da época da locadora, não rebobinasse, você tinha que pagar fita VHS. Multa, fita VHS, né? O Uber é a mesma coisa, né? Você, acabava comprando um carro porque táxi é muito caro. Sim. Então, hoje em dia, eu pergunto pro meu filho, qual o primeiro carro que você quer ter? Pai, eu não sei se eu quero ter carro, eu quero andar num carro diferente todo dia. Um conceito diferente. Então, esse acho que é o segundo ponto, né? De ter essa visão da economia de escala, né? O terceiro ponto é também experimentar rápido. Sim. Se você olhar, até eu vou falar do Uber, né? Se você olhar a história deles, né? É uma melhoria contínua. Eu adoro entrar no Uber e bater papo com o motorista. Aí eu pergunto do aplicativo, e aí, o que o Uber traz de novidade? Tem reclamação, mas sempre tem
você percebe que ele está mudando, o Uber está mudando o perfil, está tentando sempre melhorar essa relação contínua, né? Então, aí melhoria contínua genuína. Então, esse processo de melhorar constante numa velocidade muito rápida. E do jeito que ele pegou uma escala, isso que é interessante, aí veio o quarto ponto. Ele chegou numa escala tal que para ele testar algo é muito rápido. Sim. Né? O Netflix, o modelo de pacote, ele quer experimentar alguma coisa, melhorar alguma coisa nova para o cliente, ele tem uma possibilidade de testar muito rápido com o número de clientes e colocar isso em prática, né? Então, e eu acho que também, vou falar o quinto ponto, eu acho que ela é muito mais interativa com o cliente. Essa preocupação, você veio do mercado de TI, que, poxa, é avançar nessa preocupação de interagir, de utilizar a informação para entender o que o cliente quer. Essas empresas, exemplos, olha quanto, por exemplo, quem que faz a imagem do Airbnb? Eu faço a sua imagem, você é o inquilino, eu sou o locador. Você faz propaganda de mim, eu faço de você. Sim. É assim que funciona, olha que coisa maravilhosa, né? Então, essa cadeia aí de possibilidades aí de melhorar cada vez mais, usando a informação a favor do cliente. Por que eu falei do quadro? Que eu gosto de desenhar aquela curva no quadro. Daqui do crescimento linear, que é um crescimento constante com um ângulo baixo ao longo do tempo. Isso e aí. o exponencial, que ele quase não cresce, que tá lá, daqui a pouco ele vai. E uma coisa que a gente só pensa nesse primeiro... Mas se você pensar, vamos voltar lá para a sexta série, na nossa tia Rosinha, nossa professora, que a gente gostava muito, mandava uma maçã. O conceito exponencial é o seguinte, ele dobra a cada tempo. Sim. Então, um pouco que eu falei para você, ele vai do 2 para 4, daqui a pouco ele vai do 4 para 8. Como ele vai do 4 para 8 e do 8 para 16, né? Usando esse conceito, multiplicando cada vez mais esses princípios que eu falei. E o que acontece quando uma empresa... um exemplo que eu acho bacana de trazer é banco. Banco tradicional, ele cresce de acordo com a quantidade de agências que ele consegue abrir. A maneira que a gente conheceu. Essa era uma métrica, né? Isso. Era uma métrica. Então, puxa, quanto mais agências eu tenho, maior é o banco. Hoje tem banco que não tem agência. Exatamente. E tem exemplos aí tem alguns bancos digitais que são exemplos de crescimento exponencial. Agora vamos entender por quê? Porque usou a escala colaborativa. Né? O banco digital soube usar bem, ou com os conceitos, né, da organização exponencial, soube usar bem a tecnologia, ou seja, assim, conseguiu entregar um serviço de qualidade sem ter um contato presencial, não precisa ter ativo, né? E o que gastaria esse de ativo, ele está investindo cada vez mais na tecnologia de serviço para te deixar feliz. Só que, né, nessas empresas que têm esse tipo de pensamento de errar logo para corrigir, acertar, testar, trazer o cliente para dentro da empresa. Isso. O líder é exponencial. Exatamente. O que diferencia um líder exponencial de um líder, digamos assim, clássico? Então, aí assim, ó, eu diria que são as mesmas características que eu falei da organização, vai para o líder, né? Porque, na verdade, né, um CPF, ele é o reflexo, o CNPJ, ele é um reflexo do CPF, né? Então, o líder exponencial é esse, ele é muito aberto à experimentação, é muito focado em entender rapidamente o que o cliente precisa. Se a gente olhar, né, acaba que se bebe de várias fontes, né? Quando você fala essa cultura de experimentação, é o princípio básico do Scrum, né, dos métodos ágeis, né? Então, posso dizer que a visão do líder exponencial, ele tem a metodologia, o meu mindset ágil, né? Ágil não é de fazer rápido, ágil é de tomar decisão rápida, usando o recurso adequado para ter confiabilidade naquela decisão, né? A questão, esse conceito, ele é obcecado por escalabilidade, né? Sem cair a qualidade, né? Essas soluções de ganha-ganha, né? E aí eu vou começar a falar um pouquinho, quando você fala do líder exponencial, né? A gente, tecnicamente, tem 4 pilares que a gente considera, né? O pilar é futurista, futurista no sentido não é de adivinhar o futuro, é ser o que chama hoje, né? Ter uma cultura data-driven, né? Que guiado por dados, né? Tomar decisão rápida, então esse é o primeiro.
é usar a tecnologia a seu favor, né? Tecnológico, mas tecnológico para agregar valor. Você vê muitas empresas ainda cair no erro de investir em tecnologia porque eu não posso ficar para trás. Mas quando você vai fazer uma leitura do DRE dele, pô, mas você investiu tanto, onde que apareceu no teu DRE, no teu resultado, essa alavancagem tecnológica? Não conectou. Então esse é o segundo. O terceiro, inovador. Inovador que eu falei, né? Tem o inovador no sentido de pensamento inovador. Sair fora da caixa. De novo, as fontes lá, do design thinking, tudo, né? E o quarto, e surpreendente, né? Que é o lado humanitário, né? Como é que eu engajo, como é que eu tenho uma equipe, né? Eu não sou um gênio, eu sou o líder exponencial, ele tem uma ideia, mas ele tem um time, ele tem uma agregação de propósito, né? Isso que eu falei, o propósito comum, quanto maior a organização exponencial, maior o propósito. Por trás de um propósito grande e robusto, tem um líder que sabe conectar empatia, resiliência, né? Que também se mistura muito com o perfil do líder ágil. Vamos, acho que legal você deu um resuminho de cada uma desses 4 pilares, mas acho que vamos tentar trazer para o pessoal que está nos assistindo aqui um pouquinho de exemplo em cada situação dessa. Porque é legal que essas 4 características ou 4 pilares, eles são complementares. Isso. Mas não necessariamente você vai ser bom em todos. Não, com certeza não. Então vamos falar um pouquinho dos exemplos assim, né? Porque o interessante é o seguinte: como é que você desenvolve a habilidade? De acordo muito com as necessidades, né? Perfeito. Eu acho que você, por exemplo, a pandemia, eu acho que foi algo que ajudou muito a desenvolver esse perfil, né? Vamos falar do futurista, né? A gente se viu numa situação, imagina se contassem para você em 2019, ó, Christian, eu prevejo, se fosse, vamos brincar aqui numa cartomante, ó, eu prevejo, Christian, que você vai ficar 2 anos em casa, trabalhando de casa. Meu Deus, ou eu fiquei doente, ou eu perdi o emprego, né? Ou seja, nós não tínhamos aquela visão futurista de ver outras possibilidades, ver possibilidades que a gente sempre não recorra um histórico que a gente tem para trás. Então, eu acho que a visão do futurista é assim, ó, o seguinte mindset, né? Você pensar, tá, que cenário, tentar buscar o máximo de cenários possíveis, né? Entender, você está num momento que você quer investir em alguma coisa, você quer evoluir, dar um passo na sua empresa de empreendedorismo, vou investir tal para buscar tal coisa, né? Quais são os cenários? O que pode acontecer de certo e de errado? Coutinho, pause. Sim. Galera, vamos fazer esse gancho com o Coutinho com o podcast da Ticiane. Sair para fora, não com objetivo pré-definido, mas aberto a olhar coisas novas. No podcast da Ticiana ficou bem claro que você precisa sair da sua zona de conforto, você precisa buscar. Exatamente. E lá você vai enxergar coisas que você vai relacionar com o teu dia a dia e conectar com o futuro. Exatamente. E o que eu falo conectar com o futuro é o seguinte também, ó. Enxergue qual é o cenário que melhor te favorece. Dessa opção A, B e C, qual o cenário que seria melhor? É o C. O que eu posso fazer para provocar esse cenário C acontecer? Isso que é o seu futurista. Você tentar, né, ir por um caminho, preparar o seu time, buscar o parceiro que vai te proporcionar chegar naquela estratégia que te favoreça mais, né? E o cliente também, claro. O inovador, acho que a gente, né? Nós aprendemos aí, acho que de novo a pandemia ajudou a gente a entender melhor, né? As inovações estão para ajudar, acho que não assusta mais, né? Mas eu acho que o pilar inovador é para dar um mindset para o líder de sair da área de conforto, né? De entender que inovar não é usar a tecnologia o tempo todo, é você tentar não se prender. Eu gosto muito da palavra, eu falo muito no livro, da palavra desapego. Ser desapegado com o conceito, de novo, conceito histórico, né? Não precisa necessariamente criar algo novo, mas você pode aperfeiçoar algo já existente. Isso. Exatamente. E isso é o que a gente usa. Você usa muito, por exemplo, quando você fala das organizações exponenciais,
Cada uma tem ramo diferente, mas elas utilizaram, lembra, aqueles 5 itens que eu falei, são os conceitos comuns, né? Dentro da área deles pegaram aquele mesmo conceito, modificaram um pouquinho para fazer esse modelo de negócio, né, gigante aí, exponencial, né? Uhum. Bom, o terceiro pilar é o tecnológico. Se confunde um pouco do inovador, mas eu diria que o pilar tecnológico é assim, ó, você encaixar a tecnologia certa na sua estratégia, né? Vou dar um exemplo, assim, eu liderei há pouco tempo um processo da empresa que eu trabalho de digitalização de dados, né? A gente tinha a maioria nossa era planilha de dados, que alguém tinha que digitar, botar na planilha de Excel. A gente começou a fazer um processo, né, para poder trazer isso para a nuvem, né? Input, né, automático por um celular dentro da fábrica, mas começar por onde, né? Começar por aqueles indicadores que mais doía a gente, que mais nos ajudariam a tomar decisões mais rápidas, e aí sim seria um diferencial competitivo, né? Uhum. Então acho que é isso, usar a tecnologia certa para alavancar o que você precisa. E o quarto pilar, o humanitário, né? O pilar humanitário de novo, né? Tecnologia, inovação, inovação e futurista, pensa em equipe, né? Então, como é que você desenvolve time? Na verdade, você como líder, você tem esses 3 pilares, e o quarto pilar é para você conseguir desenvolver esses 3 pilares como cultura na sua equipe. Sim. Né? A sua liderança, a sua empatia, seu poder de engajar, né? Então eu conecto muito isso com o meu primeiro livro, A Tríade da Competência, que vamos falar um pouquinho dele. A base da liderança eu considero que são quatro características, né? Que é a resiliência, uma comunicação efetiva, a empatia e a humildade, né? E são esses itens para você criar essa visão humanitário, essa palavra parece que é um pouco, né? Mas humanitário no sentido, cara, se preocupar com as pessoas, querer que elas cresçam para o benefício delas e também para a organização, né? E o humanitário tem uma visão muito, o líder humanitário da liderança exponencial é um líder com uma tendência muito focada, que a gente fala, né, na relação ganha-ganha. É preocupado com ESG, é preocupado com o recurso natural, é preocupado com economia colaborativa. Então, por isso, assim, não visa só o lucro. Tem uma relação de sustentabilidade também. Mas quando a gente traz tudo isso, Coutinho, para o ambiente da pequena e média empresa, é muito comum a gente escutar assim do empresário, cara, puta, legal, quem que não gostaria de desenvolver uma empresa com uma característica exponencial? Eu entendo a importância, mas, cara, hoje, se eu não correr atrás aqui, não ficar empurrando as pessoas e não ficar cobrando, nada acontece. Só eu sei fazer. Eu que tenho que cobrar, e eu tenho que apagar um incêndio todo dia. Quando que eu vou parar para poder ler um livro? Quando que eu vou parar para poder analisar uma tecnologia? Como é que eu faço isso? É uma ruptura difícil, né? Aí vem um pouco dessa questão de formação de time, né? Talvez assim, né? Aí vem um pouco do pilar até tecnológico, de você entender que tecnologia eu posso usar para facilitar a aprendizagem do meu time, né? Por exemplo, daria o exemplo da digitalização. Eu estou usando a tecnologia para até a agregação de valor nosso, o tempo que a gente levava do time operacional para a gente fazer essa transformação de dados caiu para metade. Então, esse tempo a gente investiu o quê? Em treinamento. Então, eu acho que é difícil, né? Uma empresa pequena, você tem pouco recurso, e aí talvez você tenha que começar pelo básico, né, Christian? Antes de pensar em tecnologia, inovação, aí vamos voltar lá para o processo, para o Lean, né? Defina o seu processo ideal. Quais são, né? Aquela visão de você conhecer primeiro o seu negócio, o seu propósito, né? Qual é o seu estado atual? O que você tem? Primeiro medir as suas dores. Onde que eu quero... Aquela questão que você falou no início do desperdício, né? Então, acho que primeiro tem que fazer esse papel de base, né? Mapeie seus desperdícios, né?
tente entender que pontos você vai atacar para alavancar o seu resultado em si. A partir daí você começa a traçar um plano de melhoria, né? Então, começar devagar para aí você começar depois a traçar um plano mais de crescimento, né? Então, uma das coisas que eu acho que também é importante a gente conectar esse conceito que já tem as 4 características do líder exponencial, é construir resultados para o futuro. Não só querer resultados imediatos, porque eu acho que a busca por resultado imediato te atrapalha em Muito. manter esse resultado depois. O conceito imediatista, né? Eu falo no início do livro que, assim, até das tendências do futuro, que conecta com o perfil da liderança exponencial. Por exemplo, eu falo dessa relação da grande empresa, de se relacionar, ter uma relação ganha-ganha entre a grande empresa e as startups, né? E esse cenário essa cultura de imediatismo, ele atrapalha muito essa relação, né? Então esse é um exemplo, né? Porque são realidades diferentes, né? Você tem uma empresa grande que tem uma pressão por lucro, por share e tudo, e tem uma startup que ela tem um skill que pode te ajudar, mas também não tem saúde financeira para fazer coisa também num curtíssimo prazo sem ter um aporte, né? Então, essa relação ganha-ganha tem que ser mais trabalhada, né? E entender que as pessoas podem ser suas parceiras, não só os seus funcionários podem ser seu parceiro, não só simplesmente funcionários, né? Essa questão, por isso que o modelo que a gente chama, né, de economia colaborativa é exatamente o que você falou, não pensar só no presente, né? Você tem visto muitas das vezes associações até de alguns concorrentes até para entrar no mercado, já aconteceu, por exemplo, no mercado da agropecuária acontece isso, queremos aprovar frente ao Ministério da Agricultura a utilização de algum ingrediente que não faz mal à saúde, mas assim, é uma tendência de mercado até para compensar alguma escassez de algum outro produto. E aí aquelas empresas, já aconteceu delas se unirem, aí tem a associação, né, das empresas de abatedouro, elas fazerem teste para juntas entregar um resultado para o Ministério avaliar, ou seja, um resultado conjunto que vai dar aquele benefício na lei, né, pela lei, para todos. Mas que aí cada um vai usar de um certo jeito. Essa é a visão da economia colaborativa, né? Eu vou mais agora, a gente já se encaminhando para o final, eu quero retomar a uma expressão que você usou no início da nossa conversa. Sim. Fala um pouquinho para nós do mundo Bunny. Primeiro, para falar do mundo Bunny, tem que falar do mundo VUCA. Perfeito. VUCA. Porque assim, o mundo VUCA é uma expressão que foi usado no final da década de 80, 70, usado muito pelo exército fora do Brasil, né? Pensando naquele cenário de Guerra Fria, né? Aquela crise que estava começando no início da década de 80, né? Quando você não estava nascendo, eu já pedalava de bicicleta, né? E assim, de novo, né, pro acrônimo, né? O VUCA, volátil, cenários voláteis que você, de uma hora para outra, mudou o cenário, né? Significa o quê? Que às vezes você faz um projeto, você quer rolloutar aquela ideia, aquela solução para um outro projeto, para uma outra área, daqui a pouco mudou o cenário, já não é mais a solução ideal, né? O de incerto, né? Imagina 40 anos atrás, né? Era algo mais estável, mas já se percebia com o avanço da tecnologia, do mundo da TI lá, né? Que era algo que estava ficando já muito crítico, né? O C de complexo, né? Multivariáveis, né? Não existe mais a visão de um problema ter apenas uma causa. Não tem bala de prata. Você tem que ter ações coordenadas para dominar você tem que ter associações com outras áreas, com muita informação a seu dispor, né? Para você poder tomar decisão. E o A de ambíguo, né? Ambíguo tá certo ou tá errado essa diretriz?
depende da situação, né? Sim. Então a gente já se falou muito no mundo VUCA, é esse cenário, né? Antes da pandemia, né? Alguns anos antes aí, lá na crise de 2008 ainda, né? Então tudo. E de repente vem a pandemia, né? A pandemia ela quebra o mundo VUCA. O que é quebrar? Essa visão do mundo VUCA já não explica tão bem o cenário atual. Que cenário? Vamos dar o exemplo, né, do frágil, né, do brittle, né? Imagina que você é um dono, eu dou esse exemplo no livro, você é um dono de um restaurante, né? Que você, né, um restaurante da cidade, um restaurante italiano, que você serve um bom vinho, você tem lá um ótimo ambiente, que as pessoas vão no seu restaurante também para curtir o ambiente, você tem, né, uma pessoa que canta lá, de uma hora para outra acontece a pandemia. Aí o seu faturamento não reduz, ele cai para zero. Você fecha o estabelecimento. Esse é o B do Brittle, frágil, né? Aí eu volto àquela questão, se você te perguntar lá em 2019, por que você ficar em casa, você, pô, não é possível? Então, essa visão da fragilidade, de uma hora para outra, a coisa não é piorar, é quebrar. Né? E aí você passa a ter que depender aquele restaurante que você entregava, que as pessoas vinham por causa do seu ambiente, para você reabrir, você vai reabrir para o delivery. Então você tem que contar com outro serviço que não é a sua especialidade. Olha a velocidade que você tem que se reinventar, né? E aí imagina a pessoa que, falei de um empreendedor, mas pensa nas pessoas, né? Aí vem o A do anxious, né? De ansioso, né? Que impacto que essa fragilidade causa nas pessoas, né? Emocionalmente, como que elas reagem a isso? Outro caso que a gente viu na pandemia, né? Quem tem equipe percebia, né? Cada um reagiu de um jeito ao home office, né? Então você passa a ter que ter, o líder exponencial, uma gestão mais micro, uma gestão mais quase que individual. Você perceber que tem pessoas que você vai precisar dar uma atenção maior, né? E outra não. E o outro, o N, né? O não linear, né? Com essa loucura toda, multivariáveis, você pode ter uma explosão de venda, mas pode também ter uma queda abrupta, né? Vamos pensar aí dos fenômenos aí do microchip, né? A crise de escassez imediata com a guerra da Rússia e da Ucrânia, que de uma hora para outra, né, vários itens dobraram. Imagina, você tem uma cadeia que você tem um item que depende daquela região lá, e de uma hora para outra virou o dobro, né? E o I de incompreensível, né? Significa o quê? Talvez a gente tenha que pensar o seguinte: dá para entender tudo, minuto a minuto não dá. Então você admitir que tem algumas janelas que você, cara, vamos esperar. Não é esperar, mas vamos também querer, né, entender o pé da letra. Esse é o objetivo, né? Então é isso. O Bunny é o colapso do mundo VUCA. Seria isso, né? Que é a tendência do mundo VUCA virar o caos, né? Aí vamos chegar ao lado positivo, né? Parece que eu tô sendo aqui, né? Pandêmico de novo, né? Não, é uma visão. O que isso? Por isso que você gera esse perfil do líder exponencial cada vez mais vai ser mais importante por causa disso. Porque todo perfil de liderança, ele se molda de acordo com como o mundo gira. Então, se hoje você tem esse cenário, né, super frágil, que as coisas acontecem, vai do 100 para o 0 de uma hora para outra, uma ansiedade total, aí você tem que ter essa característica de engajar, manter o time engajado. Aí vem um lado humanitário, não compreensível, você ter essa visão do digital ao seu favor, para você rapidamente, a cultura data drive, né, de você fazer leitura de dados para ele te ajudar, não você agir só pelo ímpeto, pela experiência, né? Então acho que não sei se foi bem explicado, mas com certeza é por aí. Mas tem temas que a gente precisa de vários podcasts para poder desenvolver. Não, claro. Mas acho que é legal e o pessoal pergunta bastante e pede nos comentários do podcast, Coxinha, referências. Que referências, além do livro Líder Exponencial, que outras referências o pessoal pode estar buscando para poder aprender um pouquinho de tudo isso que a gente conversou hoje? Eu diria, o primeiro livro, Organizações Exponenciais, tá? Eu não tenho o nome dos autores, que são
São 3 autores, mas ele é fácil de achar. Tá? O livro, deixa eu pensar aqui. Tem um livro, Liderança Exponencial, que também lançou agora há pouco tempo, também, da Tônia Casarin, que eu já li, também achei bem bacana. Os autores estão começando a falar mais do tema, né? Eu acho que os livros... Quem tá querendo falar de liderança e não conhece nada do método ágil, tem que ler alguma coisa dos métodos ágeis, né? Sim. Então, o livro do Sutherland, né? Fazendo o dobro, fazendo o dobro com a metade do recurso, né? É um livro muito bacana. Eu começaria por esses aí. E o livro Mindset também, que eu acho que é um livro que te prepara muito emocionalmente para a mudança, né? O livro que a Carol Dweck, a autora, uma pesquisadora, ela define muito bem aí o conceito do mindset fixo, que é aquela visão que a gente acha que seja a inteligência, ela não é moldada, né? E o mindset de crescimento é você se propor a vida toda estar em crescimento, né? Em crescimento e desenvolvimento. Eu acho que isso é um livro muito que te condiciona muito a você aceitar esse mundo bunny. Porque tem coisas que não é uma questão de a gente querer ou não querer, né? É alteração. De tempos em tempos a gente vive alterações e a gente tem que conviver com elas e saber trabalhar com essas alterações. Com certeza. Porque senão a gente vai... acaba entrando em depressão até, porque a gente não consegue entender o que está acontecendo. Exatamente, assim, ó, eu acho que talvez, né, o grande desafio do líder, quando a gente fala de líder hoje, mas quando a gente fala de liderança, não é liderança do líder, é a nossa liderança de se adaptar, né? A palavra adaptabilidade hoje é muito importante, né? Você falou uma coisa certa, não é sobreviver, né? É aprender a entender e achar o seu jeito de viver que vai te dar prazer, né? Então, eu acho que hoje em dia a velocidade, a busca de aprendizado está muito maior do que há 20, 30 anos atrás. Por quê? Pela necessidade, né? Então as pessoas estão enxergando e estão tendo prazer com isso, né? Então tem o conceito do lifelong learner, né? Que é aquele cara que quer aprender a vida toda, né? Sim. Então eu acho que é isso. Então o caminho é você descobrir, né? Desenvolver as suas habilidades. Eu acho que é a nova geração, né? Que está aí, a geração que está no mercado agora, novinha, né? Que a geração Z, ela ensina isso muito a gente, né? Esse equilíbrio, né? Eu quero me desenvolver, mas eu quero me sentir feliz com isso, né? Parece que é abraço de árvore, mas não é. Nós fomos acostumados a ser medido, né? O que era nosso turno? Não, eu trabalhei 14 horas por dia, 14 horas, na fábrica, cultura de fábrica, né? Se você saísse um pouquinho mais cedo, o cara tá ali, né? Tá desanimado. Né? Não se falava de efetividade, de produtividade, né? Produtividade é você entregar o bom resultado num tempo menor, né? Então, eu acho que o equilíbrio e adaptabilidade tem muito a ver aí com a visão do líder do futuro. Show. Coutinho, cara, quase 1 hora de bate-papo de qualidade, brigadão mesmo. Pessoal, no final aqui do podcast a gente vai deixar os contatos aí do Coutinho. Procure o Coutinho. Isso. Ele tá bem atuante nas redes, tem os livros do Coutinho, recomendo. Também quer encontrar a gente pessoalmente, tem a PUC, a gente dá aula junto lá, eu, Coutinho, o Estel, que já fez aqui também um programa com a gente, a Bárbara, isso aí. Tem mais colegas que virão aqui também conversar com a gente. Coutinho, brigadão mesmo. Obrigado. Cara, sucesso. E vamos tocando esse mundo bunny. Bunny. E aí, quem gosta de conteúdo de liderança, me siga no Instagram, Liderança e Crescimento, tá? Estou sempre diariamente publicando aí conteúdos aí de liderança. Show. Tá bom? Brigadão. Muito obrigado. Se você gostou do vídeo, não esquece de compartilhar, nos seguir nas redes sociais HK360 e Easy360. Todas as informações estão aqui embaixo, na descrição. Até o próximo vídeo.